Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Oliveira. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo e hoje é dia de relatos dos inscritos. Eu achei muito interessante também esses relatos, porque são pessoas que já haviam mandado pra gente, tá? Pelo menos uma dessas histórias, que é do senhor Antônio Donizete, ele autorizou dizer o nome dele. E eu vou começar por essa história, mas também tem uma outra história de uma escrita chamada Maria Angélica, que é bem interessante também, bem assombrada, do jeito que vocês gostam e eu também. E eu espero que realmente gostem, tá bom, pessoal? E não esquece, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso é muito importante para nós. Conheçam também o nosso outro canal aqui no YouTube chamado Castelos do Tempo. Tem materiais que estão aqui e outros vídeos que nós não colocamos, então é um canal bem interessante também para vocês conhecerem, tá? Deixa no comentário, Bruna, não quero comentar, não gosto, meu celular tá ruim, na televisão não dá. Não tem problema, gente. Bota qualquer bonequinho, coraçãozinho, bicicletinha, carrinho, qualquer coisa. Um like, um dislike também não tem problema, porque tudo isso gera engajamento para o nosso trabalho. O YouTube vai cada vez recomendar mais e a gente vai passar mais tempo com vocês também. Aproveitem e se tornem membros do canal do nosso grupo de WhatsApp e também adquiram nossos 2 e-books, que tá bem interessante. São histórias que eu já comentei aqui com vocês, mas dessa vez a gente resolveu transformar em e-book, tá bom? Agora chega de papo, o recado foi dado, vamos logo para essa história, né, Vlad? Solta a vinheta. Eu vou ler os relatos para vocês, porque quando é algo que a pessoa escreve, tira aquele tempo todo para escrever toda a sua história, eu acho que fica ainda mais verídico quando essa própria pessoa manda o texto e eu passo para vocês em palavras dos próprios. No caso, as pessoas que tiveram algum tipo de contato com o sobrenatural. Então, eu vou começar a leitura pela história do senhor Antônio Donizete, que se chama, na verdade, O Amigo, tá bom? Ele começa assim com o e-mail dele. Olá, amigos do canal. Sou eu, Antônio Donizete. Mais uma vez estou aqui, lhes enviando um fato que aconteceu comigo nos anos 1990. Bem, esse é o meu relato e eu vou ler aqui para vocês palavras dele, tá bom, pessoal? No ano de 1994, eu fiz um curso de tanatopraxia, algo próximo à minha profissão de técnico em enfermagem, a qual já exercia há alguns anos. A tanatopraxia é, na verdade, uma técnica de embalsamamento que visa preparar o corpo de um falecido para o velório e também para o seu sepultamento, preservando a aparência natural do corpo, retardando a decomposição e reduzindo a disseminação de bactérias e odores desagradáveis. Já tem toda uma preparação, tá? É um trabalho muito minucioso também que o seu Antônio realizava ou ainda realiza. Não é todo mundo que tem esse curso, então realmente é algo que para mim é bem interessante. O senhor Antônio ele diz também que para ele a anatomia sempre foi algo fascinante, até mesmo um objeto de fixação. Ele diz que isso também gerou um certo preconceito até mesmo na própria família dele. Ele conseguiu um emprego no IML de Goiânia, em Goiás, onde trabalhava em plantões noturnos. Ele diz o seguinte: na ocasião, o prédio estava passando por uma reforma e uma das cercas laterais havia sido removida para a construção de um muro. O que, num paradoxo, se poderia ver a rua, que era bem iluminada e florida. O Instituto de Medicina Legal, no caso IML, ele fica num bairro que faz jus ao seu nome, Cidade Jardim. É um bairro muito tranquilo, onde se concentram muitas delegacias especializadas da Polícia Civil, que são as DEIC. Num desses plantões, quando eu estava trabalhando à noite, por volta das 10 horas, tá, gente, da noite, 22 horas, 2 agentes foram acionados para removerem um óbito que fora vítima de um acidente de carro num bairro distante dali a alguns quilômetros. Como estávamos numa noite quente de verão, eu resolvi sentar num banco de pedra que havia do lado onde o muro estava sendo construído. Como de costume, acendi um cigarro enquanto aguardava a volta dos meus colegas para poder fazer o meu trabalho. Como de costume, um jovem que praticava sua corrida noturna passou e acenou para mim.
Respondi ao aceno, soltando a minha fumaça. Fiquei pensando com meus botões. Um jovem cuidando de sua saúde e eu, que cuido de pessoas que já se foram, fico aqui estragando os meus pulmões com um cigarro. Então, isso é uma experiência também própria dele que ele resolveu contar, tá bom, seu Antônio? Muito obrigada pela confiança em passar tantos detalhes aqui pra gente. De repente, eu vi beirando a calçada um senhor de meia idade. Enfim, o senhor Antônio Donizete, de repente, ele viu beirando a calçada um senhor de meia idade que olhava para onde eu estava e me perguntou se poderia entrar. Eu fiz um sinal de positivo e ele caminhou e sentou-se ao meu lado. Assim que ele sentou, ele disse o seguinte: Como vai, meu amigo? Tudo bem? Satisfação? Meu nome é João. E o seu? Senhor Antônio então respondeu: Boa noite, senhor João. Meu nome é Antônio. O senhor é morador daqui da região? Perguntou a ele. Então esse homem respondeu: Não, eu estou aqui de passagem. Eu morava no Jardim América. No momento eu fiquei um pouco confuso, mas usei um pouco do humor também sarcástico britânico e soltei essa pérola. O senhor é uma rara visita aqui nesse local. Aqui é igual um cemitério. Quem está dentro não pode sair e quem está fora não pode entrar. Mas eu acho que a história não é bem assim. Esse senhor, ele me olhou serenamente e disse: É o caminho de todos nós, né, filho? Então respondi: Sim, é verdade. Nossos assuntos foram variados e animados assim que o rabecão estava à porta do estacionamento. O senhor João simpaticamente se despediu de mim, dizendo: Gostei muito de ter te conhecido, meu amigo. Logo nos veremos de novo. Boa noite e um bom trabalho. Ai, gente, essa parte é fogo. Me arrepiei toda de novo. Sempre falo isso no vídeo para quem acha que a frescura não é assim. Me arrepiei inteira, tá? Porque a história é muito interessante mesmo. Ó, embaixo. Tranquilamente me despedi do meu novo amigo e fui ajudar os meus colegas no transporte daquele óbito até a sala da necrópsia. Por curiosidade, perguntei onde fora feita a remoção do corpo. Luiz, um colega e também motorista, me disse o seguinte: foi no Jardim América. Imediatamente associei ao bairro que o senhor João disse que morava, uma coincidência. A princípio eu pensei que era uma coincidência, mas não foi. Comentei da visita desse senhor que se tornara meu amigo, e tanto o motorista como o auxiliar da necrópsia, eles negaram ter me visto conversando com outra pessoa. Achei que eles realmente não o tinham visto, pois estavam focados no trabalho, e o homem saiu rapidamente. Talvez tenha sido isso, ele pensou, mas não foi. Bem, depois de colocar meus EPIs, fui à mesa de autópsia e vi o corpo sem vida daquele mesmo senhor que estava sentado num banco ao meu lado conversando comigo. Honestamente, foi a tanatopraxia que mais me abalou o psicológico. Imagina, ele percebeu, na hora, ele viu que aquela pessoa que estava ali falecida, esperando pelo trabalho dele, era o mesmo senhor João que há poucos minutos estava conversando com ele enquanto ele aguardava o corpo chegar. Somente depois de algum tempo estudando o espiritismo, eu entendi que minha mediunidade estava em evidência, mas como disse Shakespeare, abre aspas, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que possa imaginar nossa vã filosofia. Fecha aspas. Então, essa história foi do senhor Antônio Donizete. Eu confesso que eu fiquei muito impressionada. Há algumas histórias aí na internet também, relatos de pessoas que garantem que conversaram com uma pessoa que estava acabando de ser velada, sepultada. Tem muito disso, tá, gente? Nós não queremos aqui induzir a ninguém, a nenhuma crença, nenhuma religião, nenhuma doutrina. Cada um tem a sua, não fazendo mal para ninguém. Tá tudo certo, tá bom? Isso aqui é uma explicação que o próprio inscrito deu pra gente e é assim que eu estou lendo para vocês, tá bom? Agora a gente vai contar uma história também bastante interessante da senhora Maria Angélica e eu vou contar para vocês agora. Maria Angélica começa o e-mail dessa forma: Olá, Bru, sou Maria Angélica e quero contar meus relatos de vida e também envolvendo o sobrenatural.
Eu tenho hoje 31 anos, sou de Atibaia, São Paulo. Desde pequena tenho minha mediunidade bem mais avançada do que qualquer um que eu conheço. Sou messiânica há 14 anos, que é uma igreja que leva a luz de Deus para as pessoas. Minha primeira história é um pouco conturbada, pois eu tinha um menino na minha sala, de aproximadamente mais ou menos 15 anos, que se descobriu ser homossexual. E a família dele não aceitava de jeito nenhum. Ele já tinha um namorado e tudo, mas não tinha o apoio da família. O nome dele era João Paulo. E ele tirou a própria vida por não aguentar a família dizer que ele tinha que ser heterossexual. Mas no dia em que ele tirou a própria vida, eu comecei a ter visões dos meus amigos que iriam falecer. Ele foi trancado no quarto dele para não sair com o namorado, mas esqueceram de um pequeno detalhe: a janela que dava acesso a uma árvore que ficava bem na saída da janela do quarto dele. Foi aí então que ele resolveu tirar a sua vida. Não posso dar detalhes, porque senão sou vetada aqui no YouTube. A Bruna, mas a fulana fala, mas a fulana é a fulana, aqui no nosso canal não adianta ter uma palavrinha diferente, um pouco mais pesada, já é cortado. Enfim, nesse dia, exatamente no momento em que ele decidiu tirar a própria vida, me veio um sonho e uma sensação de alguém ou algo me enforcando. E era bem o que estava acontecendo com ele na hora que ele fez o que fez. E aí, um dia depois, conversando com uma amiga do colégio, ela me informou na época, era o Orkut, não era o Facebook. E ela me informou que ele tirou a própria vida da mesma forma que ela imaginava. Enfim, né, ele precisou de uma corda para poder fazer isso. Então vocês me entendem do que realmente ele faleceu. Né? A mesma sensação me veio à mente e assim começou um verdadeiro inferno de sonhos com pessoas e cães também morrendo e eu sentindo tudo o que eles sentiam. Nessa mesma época, a cachorrinha que pertencia à minha avó, no caso a cachorrinha se chamava Ber, ela faleceu devido a uma idade já avançada e uma injeção mal sucedida e mal aplicada. Mas ela me visitou em sonho, também dizendo que estava bem e que ia desencarnar aquela noite. Depois vi ela uma semana parada na porta do quarto onde dormia, com os olhos marejados e falando: parem de sofrer por mim, eu estou bem. Sei que cachorro não fala, mas comigo ela falou com todas as letras. Para quem acredita no espiritismo, gente, não precisa mover os lábios para que você entenda o que a outra pessoa está falando. Isso vem de forma telepática. Isso para quem acredita, novamente, respeitando todas as crenças. Mas para quem estuda a doutrina espírita, sabe que isso é muito comum, inclusive já aconteceu comigo em um relato meu e do Vlad que eu contei aqui, aonde eu vi também o meu sogro no sonho conversando comigo, mas ele não mexia os lábios. Enfim, mais alguns dias se passaram e uma tia de um menino que gostava e queria ficar de todo jeito comigo faleceu devido a complicação respiratória. Estava em minha casa e ela na casa dela, que não era muito longe dali de onde eu estava morando. Eu tive o sonho e a sensação de estar sendo sufocada por alguém ou alguma coisa. E no dia seguinte, escrevi para a mãe desse amigo perguntando sobre a tia dele. Ela me contou a história e disse que ela também havia falecido, e eu disse que tive um sonho muito vívido com ela e que havia sentido exatamente o que a tia do meu amigo tinha sentido na hora em que desencarnou, como eu desconfiava, que eles haviam feito algo com ela, nunca mais fui à casa deles. Então, ela desconfiou que talvez alguma coisa ali estava mal contada e ela preferiu não ir na casa então dessa mulher, nem dos familiares, para perguntar nada, porque ela sentiu que alguma coisa tinha ali por trás daquilo tudo, mas não é mencionado, ela também talvez não possa provar, mas foi uma situação que ela acreditou que talvez não tenha sido algo decidido por ele. Uns 2 anos depois, a avó de uma amiga minha morreu, e dessa vez a morte não consegui ver, mas senti que tinha algo de errado. Éramos inseparáveis, eu e a menina. E fomos ao enterro dela, acompanhei todo o funeral e fiquei um tempo ainda por lá durante o enterro.
Mas uma sombra preta me roubou totalmente a atenção. Uma sombra que mais parecia ser um ser demoníaco apareceu bem ao lado de onde ela estava, aonde no caso ela estava sendo enterrada, e quis correr atrás de mim. E eu saí correndo do cemitério e fui para casa, ninguém entendeu nada do meu comportamento. Mas no dia seguinte eu fui até a casa da menina, que se chama Estela, tá, gente? Ou Estelar, que era como eu a chamava. E eu expliquei a situação para ela. A mãe dela é ou era, não sei se está viva ainda, umbandista, e me falou que sentiu aquela presença também. Mas como era o funeral da mãe, não saiu correndo também, e que a mãe tinha feito muita maldade na vida com os outros e por isso aquela presença a acompanhava onde ela ia. Mas o engraçado é que eu nunca senti nada perto dela, pois sou um pouco de sentir todas as presenças que tem à volta de mim. Ela me parecia uma boa vozinha e depois eu comecei a ver espíritos, mas esses relatos eu mando para vocês depois. Pessoal, tem mais um caso, tá, que eu coloquei junto nesse roteiro, só que eu não falei para vocês na introdução, acabei esquecendo, me perdoem. Essa pessoa que mandou o relato, ela já mandou outros também, e ela se identifica como Aline, tá? Ela decidiu não deixar o nome dela verdadeiro, né, para a gente falar aqui no nosso canal. E isso vocês têm todo o direito. Se quiserem mandar como relatos anônimos, por favor, fiquem à vontade. Então, eu acabei esquecendo, mas tem uma história da Aline que ela disse que queria voltar para contar, e ela realmente mandou um e-mail, então eu vou começar a leitura para vocês agora. Então, Bruna, eu, Aline, voltei como combinado para contar a história de como meu avô, que já partiu, como coisas estranhas aconteceram após isso. No início da década de 1940, a minha avó, que vou dar o nome de Ariana, pelo signo e pela braveza que sempre teve, desembarca na rodoviária velha de Duque de Caxias, que anteriormente era parte da freguesia de Nova Iguaçu, vinda de Arapiraca, Alagoa. Ela veio como migrante fugindo da vida difícil do sertão, como milhares de outros, e com a ajuda de Tenório Cavalcante, que é conhecido, entre aspas, como o Homem da Capa Preta, sua família consegue um loteamento então, onde hoje fica 25 de agosto. Em meados da mesma década, 1940, ela então com 14 anos se casa com meu avô, um homem por volta dos 30 anos de idade. O nome dele era Generino, ele era pescador e não tão ruim quando sóbrio. O problema era que bebia descontroladamente todos os dias e no estado de embriaguez ele cometia todos os tipos de absurdos, chegando a tentar contra seus próprios filhos. Ele jogava o pouco de comida que possuíamos na casa dentro do matagal, submetia os filhos a castigos físicos sem motivo e, em certa ocasião, amarrou um dos filhos, com apenas 6 anos de idade na época, a um poste de madeira porque ele se atreveu a pedir mais comida. Passado muito triste que machuca só de imaginar. Olha o que esse homem fazia. O filho estava com fome, ele jogava a comida fora e porque a criança reclamava, ele simplesmente amarrava essa criança. Então, história triste mesmo, Aline. Obrigada por compartilhar, mas isso com certeza já ficou num passado muito distante. Inesquecível, mas não acontece mais. Quando meu avô bebia, ele se tornava um verdadeiro ser das trevas em pessoa, praguejando e mandando espíritos ruins levar seus filhos embora. E essa vida sofrida e humilhante durou 17 anos, tempo que rendeu a minha avó uma fé e bondade inabalável, pois só assim para suportar tamanha dor de sofrer sem poder ter o desquite. No decorrer dos anos, com tanta bebedeira, meu avô desenvolveu cirrose e em seus últimos meses ele ficou acamado, tendo que ser cuidado por minha mãe, que já era uma adolescente, de 15 anos na época e responsável por cuidar da casa e dos irmãos mais novos, enquanto minha avó e seus 2 filhos mais velhos iam atrás de sustento. Um detalhe, Bruna, é que a minha avó ela tinha uma gravidez por ano, sendo a primeira gestação de trigêmeos. Era um menino e 2 meninas que faleceram, restando apenas o menino. As 2 meninas, no caso, as bebezinhas gêmeas, elas faleceram.
dando um total de 13 filhos vivos e 3 filhos adotivos também que a minha avó tinha. Mas voltando à história, meu avô já era acamado, teve mais tempo para refletir suas atitudes e se vendo numa situação vulnerável onde não tinha forças sequer para levantar e fazer as suas necessidades, ele começou a fazer as pazes com Deus, mas a vida é uma eterna colheita, né? E então seria tão fácil uma pessoa tão ruim deixar essa terra, e é aí que o sobrenatural começa a acontecer nessa história. Naquela época, os barracos eles eram feitos de tábuas e com isso ficavam frestas. 15 dias exatamente antes da partida dele, se podia ver um vulto que rodeava a casa e deixava todos em pânico e dormimos todos amontoados e também rezando. Ou seja, não foi somente a Aline que viu, mas as outras pessoas da família também viam uma sombra que já estava rodeando, né, ali a casa para mais ou menos a passagem ali desse homem que em vida fez tanta maldade. A sensação era de pavor. Todos dentro daquele barracão via e não adiantava as rezas porque não parava a manifestação. No dia exato da partida do meu avô, ele chamou minha mãe e disse o seguinte, abre aspas, Andréia, vai correndo chamar o povo da igreja porque vou viajar às 16 horas. Minha mãe se apressa e, não encontrando ninguém na igrejinha católica, que hoje é a Catedral de Santo Antônio, minha mãe e meu tio mais velho encontraram pessoas na igreja Assembleia de Deus, no pé do morro que aceitam ir fazer uma oração de imediato e passando também alguns minutos das 16 horas, ele finalmente viaja, fecha aspas. Ou seja, ele deu o horário da morte dele e foi justamente às 4 horas da tarde que ele faleceu, umas 4 horas em ponto. Se ele encontrou a paz, isso eu já não sei. Ele era uma pessoa esquecida no livro de memórias da família, pois deixou marcas profundas em todos que conviveram com ele. Todos os filhos homens que tiveram convivência com o avô, eles tiveram o mesmo fim trágico. Se é fruto apenas do psicológico, não sei. Também não sei, nunca pensei sobre, mas acredito que tenha fundo espiritual também nisso tudo, pois pais e mães têm uma legalidade espiritual sobre a vida dos filhos e acredito que são heranças divinas. E o que você profere na vida destes, seja bom ou ruim, reflete, sim, às vezes pela vida toda. Esse é um relato, Bruna, não só sobrenatural, mas também muito sensível e reflexivo. Espero que gostem e se me permitirem mandar relatos de outros familiares, porque descobri que quase todo mundo já teve experiências sobrenaturais, não sei se isso é dom ou fragilidade, mas tenho uma tia que só vivia tendo problemas por pegar coisas de valor em encruzilhadas e tentando se dar bem. Então, assim, gente, esse relato foi um relato triste também por tudo que as crianças passaram. E é aquela coisa, não adianta, né? Aqui se faz, aqui se paga, se não pagar hoje, paga amanhã. É assim mesmo, pelo menos é isso também que eu acredito. Faça o bem, ele retorna para você, mas se você fizer o mal de alguma forma mais tarde, ele volta para você também. Tá bom, gente? Esse então foi o nosso vídeo de hoje com 3 relatos bem interessantes. Obrigada a todos vocês que confiaram no nosso trabalho. E eu peço que vocês deixem, gente, o like, por favor. Comenta, bota um coraçãozinho, pontinho, não tem problema mesmo, porque isso ajuda bastante o engajamento. Nós já estamos aqui na virada do ano, né? Quero desejar para vocês também um feliz e próspero ano novo. E se vocês tiverem também mais relatos para mandar, por favor, mandem por e-mail, porque é mais fácil para a gente poder depois colocar no roteiro, tá bom? Um beijo grande para cada um de vocês e até a próxima história. Tchau, tchau.